Estamos num bom tempo. Confesso ser fiel ao Senhor para ministrar aquilo que Ele me deu durante a semana. Me assustei, confesso, um pouco, porque o tema é aprendendo a empobrecer. Senhor, que tema estranho. É um paradoxo. Aprendendo a empobrecer? É. Então eu confesso a mente de Cristo ativada na igreja. Diga assim comigo: eu confesso a mente de Cristo ativada em mim, para receber essa palavra em meu espírito. É isso. E que essa palavra funcione. Essa é a ideia. Muita gente se confunde com congregação, com igreja. Vamos falar assim, com igreja. Porque as igrejas por aí prometem um porvir. Um amanhã, ninguém sabe quando é, nem como. Eu sei que vai ser ruas de ouro e mar de cristal, né? Eles dizem assim. Está escrito também, tudo bem. Tal. Mas o evangelho tem que ser algo diferente, o evangelho, a palavra, porque o evangelho é prático. O evangelho foi um instrumento que o Senhor nos deixou aqui para que nós utilizássemos em nossa vida. Porque não adianta nada, depois que eu sair desse corpo, o evangelho só serve para enquanto estamos vivos. Então encontramos no evangelho, o Senhor começa a mostrar uma porção de coisas que a gente não tinha visto. E agora estamos, tratando com tanta coisa, e hoje esse tema tão lindo. Então eu espero, eu confesso, eu declaro, que hoje sairemos daqui numa nova glória, muito mais excelente ainda. Quantos recebem? Mas antes eu queria fazer uma confissão junto com você. Outra confissão, mais forte. Diga comigo, abençoado. Na minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não de morte, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição, porque na minha boca há um milagre. Quantos sabiam disso? Você vive pelo que você fala. Provérbios 18, 21. Está aí? Está por aí? Sim, olha aí. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, comerá de seus frutos. Aquele que não a ama, não a respeitará. E falará qualquer coisa e comerá da sua maldição. Quem é o culpado? Deus ou você? Duro? Vou repetir. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama seu corpo e a sua língua, está falando da língua, aquele que a ama, comerá dos seus frutos. Porém, se eu não cuidar da minha língua, eu vou falar qualquer coisa e vou me envenenar. E vou acabar morrendo por esse veneno. Quem é o culpado? Deus ou eu? Isso é uma guerra avisada. Espera aí, se na minha língua está o poder da vida e da morte, eu tenho que cuidar do que eu estou falando. Diga para quem está do teu lado aí, abençoado, cuida do que fala. O que você é? Um abençoado. O que mais? Feliz. Diga, eu sou feliz, sou um abençoado. Não tenho enfermidade. Abençoado pode estar doendo. Mas você tem que falar o quê? Eu estou curado. Porque eventualmente essa palavra vai manifestar na tua vida e você vai sair desse assunto. Nunca diga que está na bancarrota, mesmo que você não tenha um centavo no bolso. Às vezes você faz assim, né? Aí tem aquela poeirinha, deixa eu ver. Tem sempre uma poeirinha. Às vezes não tem nada. Como está, abençoado? Tudo está bem. Estou reinando em vida, estou feliz e tal. Essa é a ideia.
porque o poder da morte e da vida estão na tua língua. Então hoje ensinaremos a quem quiser empobrecer. Essa é a ideia, aprendendo a empobrecer. E não se espante, porque existem pessoas que gostam da pobreza. Você conhece alguém assim? Tem gente que gosta da pobreza, confunde pobreza com humildade. E humildade é uma atitude, pobreza é escassez. Isso é outra coisa. São duas coisas distintas. Ah, ele amarra o sapato com cordão de pão. Agora nem tem mais, né? Barbante de pão. Antigamente tinha o barbante de pão. Ele amarra o sapato e a calça com barbante de pão porque ele é humilde. Não, ele não é humilde, ele é pobre. São duas coisas diferentes. Humildade é trato, é respeitar, é considerar, é não se exaltar diante de ninguém, é estar em humildade. A pessoa pode ter o que foi e é uma pessoa humilde. Então são duas coisas diferentes. E quando o Senhor começou a me mostrar esse tema, caramba, estou impactado até agora. Porque na Bíblia há versos para respaldar a esse ensino. Bispo, eu pensei que a Bíblia só tinha coisa boa. A Bíblia tem versículo que respalda esse ensino. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que Deus já te abençoou com o melhor que você precisa. Quantos recebem? Vamos a Efésios capítulo 1, verso 3. Aqueles que trouxeram Bíblia, abram aí, exercitem. Aqueles que não trouxeram, tem aqui. Aí diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar um dia, se a gente se comportar direitinho. O que está escrito? Já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então fica claro que isso já aconteceu. Diga, já aconteceu. Então qual é a tua posição espiritual? Abençoado. Diga, eu sou um abençoado. Note bem que as bênçãos são espirituais. Mas você precisa das coisas materiais. Quantos precisam das coisas materiais? Então não podemos confundir isso aqui. Esse versículo tem parte A e parte B. Qual é a parte A? Deus já fez. Ele já fez. Está aí. Ah, então eu sou rico. Claro que você é rico. Diga, eu sou um rico. Porque se o Senhor disse que te daria um dia, quando foi que Ele te disse? Vamos lá no Salmo 147. Salmo 147, verso 14. Com muita calma, tranquilidade, mastigando cada alimento que o Senhor está nos dando aí. Anote esses versos. Verso 14, né? Diz assim: Ele dá em teu território, Ele te dá em teu território a paz. Te saciará com o trigo ou com o melhor do trigo? Isso aí é uma promessa, porque você sabe que Salmo estava lá antes da cruz. E o que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 1, verso 3, foi a consumação da crucificação de Cristo. Então Cristo disse está consumado, significa que todas essas promessas que ele havia feito no passado estavam se cumprindo ali, naquele momento. Aqui nós estamos lendo uma promessa que o Senhor disse que te daria o melhor dele. E o apóstolo Paulo disse agora há pouco, em Efésios 1:3, que ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então ele não te deu somente o trigo, ele separou o melhor do trigo e te deu, Valquídia. É teu. Diga, é meu. Diga para quem está do teu lado, é teu também. Então significa que dentre ele separou o melhor e te deu. Eu creio que as pessoas que viveram lá no Velho Pacto gostariam de estar no teu lugar. Porque elas não tiveram a concretização, elas tiveram a promessa. Toda a concretização de todas as promessas feitas lá atrás se manifestaram aqui na crucificação e ressurreição, e agora, quando ele entregou o evangelho ao apóstolo Paulo, para que Paulo iluminasse os gentios. Então, aquelas pessoas lá deviam conversar, né? Nas suas congregações lá, e de repente conversar assim: poxa, fulano, você viu que Deus prometeu que um dia ia tirar o pecado do mundo, né? Lá nos tempos de Zacarias, por exemplo.
Zacarias 3:9. Ele disse, mas quando vai ser? Será que é amanhã? Não sei. Puxa, podia ser hoje para a gente ficar livre disso, né? Ficar livre da lei de Moisés, que tão pesada é como cantamos aqui agora. É verdade, mas virá um dia, porque o Senhor prometeu, e o Senhor é fiel, o que Ele promete, Ele cumpre. Aí Ele está dizendo aqui, olha, no Salmo, o salmista falou, ele vai te dar o melhor do seu trigo. Mas quando é? Eu quero isso agora. Não sei, Ele prometeu, é para o futuro. Não tinha acontecido ainda. Até que quando chegou Cristo, manifestou todas essas coisas. Imagino, se você pensar de forma contrária, e se colocar, ou tentar, né? Que não é possível, mas tente se colocar na vida daqueles que estavam lá atrás. Eles não tinham isso. Lá era Deus te abençoe. Por isso é que era Deus te abençoe. Porque eles não estavam abençoados. A bênção se definiu na cruz. Então, se você tivesse antes da cruz e dissesse, Deus te abençoado, está errado. Por quê? Porque ainda não foi. Quando é que vai ser? Quando Cristo ressuscitar. Ah, tá bom, então Deus te abençoe, meu irmão. Agora sim, Deus te abençoe. Agora, se você está aqui depois da cruz, não é mais Deus te abençoe, pelo simples fato que Ele já abençoou. Não é a vontade pessoal para ser diferente que nós falamos abençoado para todo lado, pelos quatro cantos. Não, isso é a pregação do Evangelho. Efésios 1:3. Você já é abençoado. Então, o detalhe é que as pessoas se detêm aí, em Efésios 1:3. Cristo já me abençoou com todas as bênçãos espirituais. E ficam aí, né? E eu queria te dizer, e hoje eu estou aqui para isso, que isso aí é só a metade do filme, e esse é o perigo. Porque essas bênçãos que Ele te deu são espirituais nas regiões celestiais, estão aí, mas você não vê. Elas têm que se manifestar. E eu declaro na tua vida a manifestação daquilo que Deus disse que já te deu. Então, abençoado, Deus já te deu, são tuas, mas a pergunta é, você está preparado para usar aquilo que Deus te deu? Porque Ele já te deu, hein? Você está preparado para usar e desfrutar dessa prosperidade? Vamos ver isso? Essa é a ideia. Vamos lá atrás. Eclesiastes 10, verso 9. Eclesiastes 10, 9. Começou. Quantos podem ler isso aí? Pela preguiça, cai o teto. Pela frouxidão das mãos, cai a casa. Quantos estão entendendo isso? O sujeito está lá deitado, na cama. Sou abençoado, salvo para sempre. Aí está deitado lá. Anjo, declaro. Anjo, a palavra diz. E o teto racha. E o teto está rachado. O teto está rachado, hein? Não, eu sou abençoado, estou declarando porque Efésios 1:3 diz. E a segunda parte não é feita. Deus já te deu. Mas, quantos estão entendendo isso? Aí, cai o teto. Por exemplo, a casa do preguiçoso. Aí diz, você entende? Ele era preguiçoso, mas era próspero. Por que ele era próspero? Porque tinha casa. Aqui no nosso país, lamentavelmente, a gente tem que dizer isso. Quem tem uma casa é próspero. Quando deveria ser uma coisa tão comum, né? Mas declaramos esse país em outra glória. Então ele tinha casa. E aí, pela preguiça, as coisas se perdem. Vão escoando entre os dedos. A telha quebrou. A água está infiltrando. A laje está rachando, daqui a pouco cai. Aí cai a casa toda. O médico disse que teu colesterol está subindo, hein? Aí você não faz nada, daqui a pouco entope. Olha, você foi no médico e ele diz que você está com sobrepeso. Está com sobrepeso, não é ainda uma obesidade. E muito menos mórbida. Não recebo, mas está com sobrepeso. E está aí. Aí você não faz nada, daqui a pouco o coração para, porque não aguenta.
Que tremendo isso aí. Ah, o índice de açúcar, não sei o que, está lá no limite alto, está quase passando daquela taxa ali. Não faz nada. O que acontece? Né? Calma. Aí, com calma. Bem-vinda. Um aplauso para a abençoada. Ei, Imaculada. Bem-vinda. Conseguiu chegar, hein? É longe de Praia de Mauá para cá. Eu te felicito. De um novo aplauso para você. Te felicito por haver chegado aqui assim. Que tremendo. Então, o que está dizendo aí? Está dizendo que as coisas começam com um pequeno aviso. Ah, a pessoa não faz nada? O problema se torna incontrolável. A gaveta está solta no armário. Você puxa assim, sai aquele negócio. Tlec. Fala, porque isso é normal. Mas o preguiçoso, depois eu vejo isso. Você quer? Aí cai o quadro da parede. Peraí, depois eu colo isso aí, não sei o que lá e tal. Daqui a pouco, quando você vai ver aquele armário, porque os armários são todos de papelão, né? Aí ficam todos assim mole. Daqui a pouco você bota alguma coisa no armário, caiu tudo. E isso se chama empobrecimento. Mas Efésios 1:3 não deixa de ser verdade na vida de ninguém. Até na vida do preguiçoso. Deus já te deu, mas você está preparado para ter isso? Você está sabendo usar isso? Ou está usando equivocadamente? Então, o primeiro passo nessa palestra de hoje é o seguinte: tem pessoas que pensam que ser pobre é bom. Eu não sei se aqui tem alguém que pensa assim, mas eu conheço pessoas lá fora que pensam, não, ser pobre é bom porque Jesus era pobre. Pura desconhecimento, porque Jesus tinha tesoureiro, você não tem tesoureiro. Jesus sustentava 12 famílias, pelo menos. Jesus, os guardas brigaram, jogaram na porrinha, no dado, na sorte, quem é que ia ficar com a roupa de Jesus quando ele foi crucificado, porque aquela roupa era como se fosse um vestido caro da Dior para você, um terno do Armani. Né? Por que eles jogaram? Porque era uma coisa cara, era uma túnica de uma só peça, não tinha emenda, era feita de... Imagina quanto pano para fazer uma roupa de uma só peça para um homem. Então ele não era nada de pobre. Então, se ser pobre é bom, vamos nos tornar pobre hoje. Então, você quer ser pobre? Você quer não ter nada? Ah, que bom não ter nada. Deve ser muito bom não ter uma casa para morar, deve ser gostoso. Ah, que bom que eu não tenho nem onde morar. Ah, que legal, eu vou embora daqui a pouco ali, vou parar no ponto do ônibus, não tem nem dinheiro para o ônibus, que delícia. Já imaginou uma coisa dessa? E o mercado? Nem pensar, não, eu não passo nem na porta, quando vem o mercado eu dou um desvio assim, porque eu sou pobre. Tem que ser pobre, porque pobre é abençoado, pobre está no poder, pobre está na glória, pobre não sei o quê. Deve ser uma maravilha também quando teu filho pede alguma coisa e você diz para ele, meu filho, nós somos pobres. Ah, que gostoso deve ser isso para uma criança também, deve ser maravilhoso. Então na Bíblia se aprende a ser bem pobre. Nós vamos ver isso. Vamos ver uma série de versos aqui que estão inseridos no contexto econômico. Diga comigo, educação e respeito pelas finanças. Provérbios 13. Verso 22. O bom deixará herdeiros os seus netos. Né? Porém, a riqueza do pecador está guardada para quem? Para quem? Para os justos. Esse verso você conhece, essa parte do verso você conhece, não é? Às vezes no sistema religioso as pessoas pregavam assim, olha, a riqueza do pecador está guardada para os justos. Era um tal de aleluia e glória a Deus. Isso, a riqueza do pecador, a riqueza lá do cara da Odebrecht, a riqueza do não sei quem, a riqueza é do justo. Quando é que isso vai chegar na minha mão? Porque está dizendo aí que essa riqueza é para o justo.
Então, os irmãos por aí têm uma verdadeira adoração por essa passagem aqui, né? Mas quem é esse pecador que está falando aqui o contexto? Vamos olhar com mais sobriedade, né? Riqueza do pecador está guardada para o justo. Então, quem é esse pecador que ele está dizendo aqui? Será o bêbado? Será o bêbado? Não, não está falando do bêbado. Por quê? Porque o bêbado fica pobre. O bêbado não tem riqueza. O bêbado perde tudo que tem por causa das atitudes carnais que ele está cometendo, que também empobrecem. Apesar dele ser livre para beber quantas cachaças ele quiser, mas ele vai empobrecer. Mesmo Efésios 1:3 estando de pé. Está vendo como as coisas têm que ser bem colocadas? Porque senão se corre o risco de utilizar a graça mal utilizada, isso aí você já viu, né? Então, esse pecador que está dizendo aqui não é o bêbado. Será o adúltero? Ah, o pecador, aquele cara é adúltero, mas poxa, está dizendo aí que a riqueza dele é minha. Não, porque o Provérbios 5:20 diz que aquele que abraça o seio da estranha traz maldição. Então empobrece. Então também não está falando do adúltero, do bêbado. O ladrão muito menos. Por quê? Porque o ladrão vai para a cadeia e vão tomar tudo que é dele. Tudo, inclusive a saúde. Você já viu como emagrece quando vai para a cadeia? Que tremendo. Então a palavra pecador nesse contexto aqui significa negligente economicamente. E o contexto diz, porque negligenciar a tua vida financeiramente é um erro gravíssimo diante de Deus. Diga, diante de Deus. Eventualmente, essa riqueza que está na tua mão, mas você negligencia, ela vai passar de mãos. Lembra a parábola dos talentos, que também é mal interpretada? Aquele que tinha um talento foi negligente. E aí o Senhor disse para ele, Jesus disse para ele, pega isso que você enterrou e dá àquele que tem mais. Porque ele foi diligente e multiplicou. Você não. Você enterrou, disse que não era teu e foi dormir. É que muita gente interpreta as coisas de uma forma e depois fica com aquilo, e aquilo não quer dizer aquilo. Ali está falando de diligência e negligência. E é o que nós estamos falando hoje. Deus foi diligente, Ele já te deu. Você está sendo diligente com as coisas dele? Será que eu estou sendo diligente com as coisas dele ou estamos empobrecendo? Onde está a raiz para que não se manifeste aquilo que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância? João 10:10. Jesus de Nazaré falou. Segundo aos Coríntios 8:9, Paulo diz, ele sendo rico, se fez pobre, para que por aquela pobreza vos enriquecesseis. Tanta coisa que ele falou, o Senhor é meu pastor, e nada, por que falta? Te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Cadê? Tem alguma coisa que a gente tem que parar e ver. E nós não estamos aqui num domingo, dia 26 de março. Você investiu tanto em você para chegar aqui, para ouvir uma palavra utópica, sem querer ofender ninguém. Não, você se reuniu aqui para ouvir uma coisa prática, que ou é, ou é. Ficar na dúvida não dá. Já passamos dessa fase. Quantos recebem isso? Provérbios 13:23. Vamos continuar. Estamos lendo o contexto do pecador. Ok? Na lavoura dos pobres há muito pão. Por que é pobre? Então, que estranho isso. Na lavoura dos pobres tem muito pão, mas se perde por falta de juízo, porque ele joga fora. Ele desperdiça. Ele deixa para lá. Então, pobreza aí está ligada a pessoas que desperdiçam. Quantos lembram do maior homem que veio a essa terra, chamado Jesus de Nazaré, naquela época, né? Tinha uma multidão, ele estava lá dando a sua palestra, e depois ele deve ter demorado mais, um bom tempo, e o pessoal ficou com fome. Aí chegou alguém e disse que tinha quantos peixes? 5. Quantos pães? 2.
E diz que tinha mais de 5.000 pessoas para comer. Como é que vai fazer? O milagre. De quê? Da multiplicação. Porque ali estava Jesus e Jesus fazia milagre. Então a Bíblia diz que todo aquele povo foi alimentado a partir daquela semente plantada. 5 pães e 2 peixes. E todo mundo para por aí e não presta atenção no final. No final, ele mandou recolher as sobras e diz que se juntaram mais de 12 cestos com as sobras. Quer dizer que Jesus ensinava a não desperdiçar. E a religião chama a atenção para uma parte, mas hoje nós estamos falando da outra parte também. Caramba, 12 cestos somente com as sobras. 24, Provérbios 13, 24. Está no contexto aqui, hein? Aquele que detém o castigo, a seu filho aborrece. Mas aquele que ama o seu filho, desde cedo o corrige. Diga para quem está do teu lado aí, abençoado, corrija teu filho. Que difícil isso. Falar isso assim, hein? Que tremendo. Quero dar uns exemplos aqui da minha mãe. Minha mãe, quando me ensinou a comprar pão, primeira coisa que ela me ensinou foi fazer conta do troco. Podia ser centavos, ela queria que eu desse conta. Tem que trazer os centavos todinho aqui. Eu quero saber quanto foi que te deram de troco, e se você ficou com esse dinheiro, se você negligenciou as moedas. Pode ser centavo, eu quero aqui contadinho. Na sua forma antiga, a gente era criança e às vezes sobrava lá um pão, um pedaço de pão, e ela ficava triste de ter que jogar aquele pão fora. Sabe o que ela dizia? Meu filho, jogar comida fora é um pecado. Que tremendo. Meu pai trabalhava no hotel, ele era mensageiro naquela época, era como quem carregava as malas do hóspede. Então ele ganhava na carteira um salário mínimo do mínimo, né? Mínimo do mínimo. E quando ele chegava em casa com 1 quilo de carne, eu já sabia que tinha algum gringo lá que tinha dado uma gorjeta para o meu pai. Porque ali era quando a gente comia carne. E está minha mãe lá, com os controles dela, com as coisas dela. Agora, quando eu vi isso aqui, eu liguei para ela essa semana, falei, mãe, me recorda uma coisa aqui que eu não estou me lembrando. Parece que não, mas eu quero que a senhora me confirme. A senhora tinha pendurado na quitanda do seu Joaquim? Porque todo lugar tem um lugar onde tem um pendurado. Quantos conhecem o pendurado, né? Anota aí, depois eu pago. Anota aí que depois eu pago. Mãe, lá tinha o seu Joaquim, o seu Ciro, tinha o supermercado Vista Alegre, tinha Aves e Ovos lá do Pedro. Então, a senhora tinha caderninho ali? Ela, nunca, meu filho. Eu falei, como é que pode uma pessoa que ganhava o que meu pai ganhava e vivia desse jeito? A nossa comida era aquela, nossa roupa era aquela. Uma vez eu fui ver o resultado se eu tinha passado no ginásio, eu tive que ir com uniforme, porque a minha roupa era aquela. Eu não tinha calça, bermuda, né, tênis, nada disso. Era assim, sabe? Mas por trás tinha alguém que estava controlando com o que tinha, sem desperdiçar as sobras, sem fazer tudo aquilo ali. Hoje, sabe o que eu faço? Eu tenho uma lata assim de Herbalife, propaganda grátis, que quando eu chego em casa de noite, eu pego aquelas moedas e jogo ali. Jogo ali. Abri uma conta para cada um dos meus 2 filhos, e sempre que a lata enche, eu vou lá, conto, troco, divido por 2 e... Se você fizer isso, você vai ver quanto vale aqueles centavos que de repente fica lá debaixo da gaveta, fica lá não sei aonde. Eu não posso ver uma moeda em casa. Eu falei, e de que é essa moeda aqui? Já estou guardando, porque eu aprendi. Eu fui corrigido. Eu levei carão, né? Outro dia meu filho quebrou o vidro lá, porque lá onde a gente mora, um condomínio assim, e tem uma área comum, tem um salão, tem uma porta assim, que é metade vidro para cima, metade vidro para baixo. Ele brincando com outros colegas lá da idade dele, você imagina, o Andrés, 11 anos.
e um empurrando a porta querendo entrar, e ele não querendo deixar, e empurra. Ele um pouco mais forte, ganhou, a porta bateu, quando bateu ele entrou por dentro do vidro, pá, se cortou todo, levou ponto, muito bonito. E eu dou a ele toda semana uma pequena colaboração, que ele chama de mesada. E ensino ele a separar um pouco ali sempre. Aí eu sentei com ele, Andrés, ó, você quebrou o vidro, né? Pois é. Foi 180, viu, Andrés? O vidro. O vidro? 180, você que vai pagar, tá? Ah, eu queria como juntando para comprar não sei o quê. Ah, pode continuar, mas você vai pagar o vidro. Porque foi você que quebrou. Aí, caramba, e chorou e ficou, mas pagou o vidro. 25. Provérbios 13, 25. Diz assim, ó. O justo come até saciar sua alma, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Aqui é uma comparação entre o saciável e o insaciável. Um tem limite, outro não. Um tem limite para comer, o outro não, está gostoso pra caramba, me dá mais. E vai que vai. Mas nós não estamos falando de comida aqui. Significa comprar sem necessidade. Descontrole, bispo, descontrole. Para quê, abençoado? Que você quer 5 pares de tênis. Um da Nike, um da Adidas, outro não sei de onde, outro não sei o quê, outro não sei o quê. Não, é porque meus colegas têm na escola, na rua, não sei aonde e tal. Não, senhor, você vai ter o que eu puder te dar. Se eu puder te dar 2, é sábio, porque vai ficar mais barato no final. Mas você não tem que usar 5 pares de tênis para agradar a sociedade, só porque todo mundo tem. Qual é? Então nós fomos criados num mundo em que nós somos quase obrigados a dar uma satisfação à sociedade que está estabelecida. Alguém te chama para sair, você não tem um no bolso, mas tem que ir, porque eu não posso ficar de fora dessa, me empresta aí, me dá aí. É um bom momento, é uma boa lição para empobrecer essa. Entende? Então, as pessoas têm necessidade de aparentar. O que é a briga que eu tenho? Porque é briga. Criança, você tem que ensinar, está escrito aí, tem que corrigir. Olha, filho, 2 perguntas. Se a resposta de uma delas for não, não compra. Pai, que perguntas? 2 perguntas. Primeira pergunta, você pode comprar isso? Sim ou não? Você tem manifestação financeira para comprar isso? Sim ou não? Segunda pergunta, está precisando? Sim ou não? Se uma das 2 for não, está fazendo besteira. Está fazendo bobagem. Carro. Vamos dizer que você compra um carro de 100 mil. E se comprar sem ser à vista, você vai pagar juros. Quantos tem carro aqui sabem disso? Você vai pagar juros. Eventualmente, você vai pagar no mínimo 150. Correto? Não é assim? É. Aí quando você for vender, só te dão 50. Está aí, uma boa maneira para empobrecer. Estamos aprendendo a empobrecer hoje. Puxa, caramba, faça conta. Essa semana aí eu estou fazendo conta, estou aprendendo a fazer conta. Está no contexto do pecador. A riqueza de um passa para a mão do outro. Por quê? Ele é abençoado com todas as bênçãos, mas não sabe lidar com isso. Vai perder, vai empobrecer. Assim é a vida. Como diz alguém que eu conheço, a vida é dura. A vida é carnal. Como eu disse semana passada, às vezes a pessoa vem para a igreja, porque na igreja é tudo fácil, né? E aqui não contribui. Não contribui. Simplesmente não dá o dízimo, não contribui. Acha que tudo aqui cai do céu. A dona Deise não cobra, ninguém cobra, não contribui. Mas lá fora, atrasa lá 3 meses na conta da Light. A Light corta. E não adianta chegar lá, Senhor da Light, eu sou muito espiritual, eu prometo que a partir de agora eu vou pagar fielmente a conta de energia. Liga para mim. Ele vai dizer, sim, senhor, sim, senhora, depois que você pagar os 3 meses. E a pessoa chega aqui e faz negócio com o Senhor, né, às vezes.
Eu vou começar daqui para frente, eu vou zerar isso aqui, passar uma borracha e começar uma conta nova. Quer dizer que com o homem da Light você é mais honesto. Vai empobrecer. Depois não adianta deitar e declarar, porque o anjo está surdo. Não adianta, vai rachar, porque falta respaldo. Estamos falando de coisas espirituais. Porque não se explica um mundo tão rico, um Deus tão generoso, e a gente vê tanta miséria e pobreza por aí. E isso não está para nós. O Senhor não quer que nós sejamos pobres. Diga para quem está do teu lado, o Senhor não quer que você seja pobre. Apesar do tema se chamar Aprendendo a Empobrecer. Quer ver? Quer continuar vendo? Provérbios 14:1, Leandrinho. Olha aí, a mulher sábia. Ih, mulher sábia. O que faz a mulher sábia? Edifica a sua casa, mas a nécia, dá um cartão de crédito para ela. Ela não quer nem saber se você tem dinheiro para pagar, ela quer saber se o limite dá. Dá. Ih, eu gostei. Cartão aqui, cartão ali, cartão ali. Daqui a 30 dias. Se parece com o preguiçoso de Eclesiastes 10, né? O cara está sabendo que a casa vai cair, pô. Então esses versículos fazem parte de um contexto. Eu comecei a ler do 22 e li até o primeiro do capítulo 14. Fazem parte de um contexto que falam sobre educação financeira e material, comportamento, salvação diária, dia a dia, porque é muito desagradável você acordar de manhã e estar um oficial de justiça na tua casa para tomar teu carro. E não adianta pegar a Bíblia e mostrar para ele, porque ele não quer saber disso. Quantos estão me entendendo? Então, para quem quiser aprender a ser pobre, né, tem um passo aqui, que é um dos mais importantes a se dar nesse caso. Provérbios 13:18. Pobreza e vergonha terá quem menospreza o conselho. Conselho significa correção, que significa disciplina, que significa doutrina. Então aqui estamos falando de doutrina. Pobreza e vergonha terá quem menospreza o ensino, mas quem guarda a correção receberá honra. Bicho, você falou que esse é um passo muito grande, muito importante para empobrecer? É. Primeiro, a pobreza não vem de nada bom. Eu não sei por que tem gente que quer ser pobre. Tudo de ruim está ligado à pobreza. Existem pessoas pobres que são, gente fina. Mas não é porque elas são gente boa que a pobreza é uma coisa boa. Não podemos confundir, né? Então, um bom caminho para empobrecer é desprezar a doutrina, desprezar o ensino. Por exemplo, Provérbios 13:19 agora. O desejo cumprido regozija a alma. No entanto, apartar-se do mal é abominação aos nécios. O que é uma pessoa nécia? É uma pessoa ignorante, é uma pessoa que não entende bem, é uma pessoa pouco inteligente, é uma pessoa insensata, é uma pessoa imprudente, é uma pessoa irresponsável. O nécio não gosta de se apartar do mal. Quando você fala alguma coisa, ele rechaça. Para ele, aquilo ali é abominação. Deixa eu viver do meu jeito. Não, abençoado, viva do seu jeito. Depois que o teto cair em cima de você, não adianta orar para o Senhor. Você despreza o conselho. Outro dia ligou uma pessoa para a rádio lá. Pastor, ora por mim. Por que, abençoado? Eu estou aqui na cama, eu estou com a pressão alta, eu estou com o coração grande, eu estou com não sei o quê, eu estou com não sei o quê. Essa pessoa precisa de oração ou precisa de diligência com a sua própria vida? Abençoada, coma menos sal, coma menos quantidade, coma menos açúcar, vá fazer levanta daí, vá fazer um exercício, deixa o video show para lá, deixa a novela Vale a Pena Ver de novo para lá, vai fazer uma caminhada e você não vai precisar de oração. São atitudes.
E as pessoas confundem. Não, eu sou abençoado com todas as bênçãos. Vai. O Senhor já fez, mas você está preparado para lidar com isso? Então esse mal aqui, que nós lemos agora aqui em Provérbios 13, né? Está ligado ao contexto do que traz pobreza e vergonha. São atitudes, o ensino jamais deve ser desprezado. Diga para quem está do teu lado, não despreze a doutrina que você aprendeu. Não despreze a doutrina. Tem quem despreze a doutrina, o ensino. Por exemplo, eu não sei se tem algum professor aqui, né? Tem, eu sei que tem, melhor dizendo. Um professor, numa sala de aula, ele nota, dentre os tantos alunos que ele tem, qual é o aluno ou aluna que tem a tendência a não conseguir nada no futuro. Sabe qual é? É aquele que enquanto um está assim, ele está falando, e aquele um lá, dirigente, ele está assim, ó. Atento. Enquanto isso, tem um outro que está sentado lá, quase caindo da cadeira, doido para a aula acabar, que ele quer ir embora. Ele quer saber de jogar bola. O professor, olha, ele já sabe que aquele ali, eventualmente, quando crescer, num futuro, vai pedir emprego àquele outro que era diligente no ensino. Porque aquela atitude empobreceu ele. Só que não teve ninguém para dizer isso. Parece que as pessoas têm vergonha de dizer isso. E mais aqui, eu recebo que o Evangelho da Graça serve para nos enriquecer, nos manifestar realmente aquilo que Deus disse que nós temos. Quantos recebem isso? Então, o ensino não pode ser desprezado. A vida é assim, novamente eu digo, aquele que despreza, num futuro, vai estar pedindo favores ao outro. Por quê? Porque o outro foi diligente e ele não. Mas o Efésios 1, verso 3, é para os dois. Sim, é para os dois. Só que um teve uma atitude diante da graça e o outro foi negligente. Então, acima, aí, nós dissemos que desprezar a doutrina é um passo fundamental e largo em direção à pobreza. E a doutrina fala, sabe o quê? Deus só dá semente a quem semeia. Por isso é que você vê que parece que os anjos estão mais atentos a uns do que a outros. Simples. Porque você crê em Hebreus 2,14. Quantos creem em Hebreus 2,14? O que diz Hebreus 2,14? Quantos creem que o diabo foi destruído? Está escrito em Hebreus 2,14 que o diabo foi? Quantos creem nisso? Quantos recebem que o diabo foi destruído? Recebo essa palavra, graças a Deus que ele foi destruído. Imagina se eu vou lutar com o diabo. Ele pode atravessar a parede e eu não? Eu vou levar desvantagem com esse cara. Aí Deus destruiu. Você recebe isso? Pois no mesmo lugar está escrito que ele só dá semente a quem semeia. Eu não posso receber Hebreus 2,14 e não receber o resto, porque a doutrina, é o ensino, faz parte. Vai uma hora ou outra. Então, às vezes, no ministério anterior, lamentavelmente, eu ainda via pessoas, né, que não semeiam, não estão em obediência à doutrina, dizendo e divulgando. É só confessar que o anjo faz. É só declarar que o anjo vai abrir a porta. É só... Vai não, abençoado. Lamentavelmente não vai. Eu queria até que fosse assim, mas não é assim. Deus não é assim. Essa congregação é madura. Porque quando ela aprende, quando está absorvendo, quando está aprendendo, fica assim em silêncio. A gente escuta assim. Alguém está olhando. Que tremendo isso. Então, não adianta fazer esse tipo de confissão e declaração que os anjos não vão manifestar nada. Não, vão sim. Porque diz Efésios 1, 3 que eu sou abençoado com todas as bênçãos, que Cristo se fez pobre para me enriquecer. Isso é mentira, abençoado. Com todas as letras. M-E-N-T-I-R-A. Mentira. Se comportar assim, quem diz isso ou faz assim, nunca entendeu nada de graça. Não entendeu nada. Está longe de entender a graça. Vai continuar pobre. Vai continuar pobre? Vai. Você vai ter que ajudar essa pessoa. Se você quiser.
embora Efésios 1:3 seja verdade. Veja aí, 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente a quem semeia, está sublinhado ali, porque estávamos comentando, né, aqui, chamar a atenção, dá semente a quem semeia e pão para comer, são duas coisas distintas. Ele dá pão e dá semente. Mas tem gente, como está lá atrás no provérbio, que come mais além da conta, e ele come o pão e come a semente também. Então ele é o seu próprio gafanhoto. Ele está destruindo a lavoura dele mesmo. Porque aqui diz que ele só dá semente a quem semeia. E se não semeia, não tem semente. É justo? Claro que é. Mas eu continuo abençoado? Continua. Eu continuo congregando? Continua. Eu continuo gostando da palavra? Continua. E eu continuo declarando e esperando que os anjos manifestem na minha vida? Continua. Olha, manifestou na vida do meu irmão, hein? Na minha vai ser já já. Procura saber qual é a fidelidade daquele irmão, daquela irmã, que você vai ver por que manifestou na dele ali. Aí diz, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, abençoado, era essa a palavra que o Senhor tinha para a igreja hoje, para você ir bem tonto para casa hoje, pensando, caramba, essa palavra quer dizer que o Senhor já me abençoou, mas se eu não agir de acordo com o coração dele, essas bênçãos estão aí, e continuam aí, porque Deus não é mesquinho, Ele não tira nada, só que elas são espirituais, e você precisa de camisa, de calça, você precisa de tudo. Quantos recebem que a pobreza passa longe de suas casas? Você pode ficar de pé? Vamos fazer uma confissão agora de poder? Diga comigo. Meu Deus e meu Pai, eu agradeço pelo teu conselho, pela tua palavra. E eu digo, chamo a existência na minha vida, maturidade espiritual, em minha inteligência espiritual, para eu executar esse conselho, e que a pobreza e a vergonha, eu declaro, longe da minha vida, longe da minha família, longe da minha casa, longe do meu ministério. Que sua palavra corra e seja glorificada na vida daquele que a alcançar. Papai, um lindo aplauso ao Senhor abençoado. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.